Olá, meus queridos, espero que estejam bem. Nós temos hoje um vídeo muito aguardado, muito pedido, muito solicitado. E o tema de hoje é... Como manter um relacionamento. Ai, 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 ai. Como manter um relacionamento. Iniciar um relacionamento é muito simples, mas mantê-lo é uma história um tanto quanto que complexa. E nós vamos lançar mão de algumas temáticas um pouco complexas em relação a isso. Porque, na verdade, quando duas pessoas se relacionam, não são duas, são seis. Ok? São seis pessoas se relacionando, né? Porque a nossa consciência, ela é triuna, né? Ou seja, dentro de você existem três consciências absolutamente diferentes. Eu digo diferentes porque são diferentes mesmo. É como se no mesmo eixo habitasse o seu eu superior, a sua criança interna e você, eu racional consciente. Então tem três aqui e três ali. E tendo três aqui e três ali, o relacionamento é entre seis pessoas. Por isso que a coisa não é algo tão simples, né? E você pode perguntar o seguinte, mas que cogumelo que esse Ananda comeu, tomou hoje? Que chá de cogumelo que foi esse que ele já está falando uma birutice desta? Então, vamos explicar mais ou menos como é que é esse mecanismo dessas seis entidades que trabalham dentro de nós. Começando por você, por exemplo, você tem o seu eu superior. O seu eu superior, antes de você nascer, ele determinou os encontros que você ia fazer nesse seu nascimento. É isso que você designa dentro de um sistema mais amplo, como se fosse seu próprio destino. Seu próprio destino, ele pode dizer o que você vai encontrar. Agora, o como não é, né? Ele diz o que. Agora, o como você vai trabalhar, isso depende do seu nível de consciência, do seu nível de alinhamento com esse eu superior. Então, é daí, desse eu superior, que tem aqueles destinos que nós chamamos de destinos kármicos. O Maktub, por exemplo, o Maktub, aquilo que já está escrito, ele designa quem você vai encontrar, como que você vai encontrar. E agora, as circunstâncias dependem do seu grau de evolução. Você pode resolver aquela história toda ou piorar aquela história toda. Vai depender da maturação dos seus dois eus. Ok? Então, por exemplo, o eu superior ele está lá em cima. Ele já escolheu através de um Maktub os seus encontros nesta vida para que os saldos kármicos acontecessem. Saldos kármicos não só negativos, porque a palavra karma ela está erroneamente vinculada somente aos aspectos negativos, porque a população resolveu associar o karma com acontecimentos negativos que vêm na sua vida para saldar problemas que você já tenha criado, né? Então essa é uma versão muito popular do karma que não é a versão que nós adotamos aqui. Então, karma faz parte daquelas coisas que já estão escritas, ação e reação. Podem ser positivos ou podem ser negativos, mas ele define os encontros. Pois bem, aí nós temos a nossa criança interior, né? Que é chamada, falando de psicoterapia Kahona, nós temos o Rani, que é o eu superior, nós temos o Nihipili, nós temos Almakua, que é o nosso eu superior, o Nihipili, que é a nossa criança interna, e o Rani, que é o nosso eu médio, tá bom? São esses três eus que habitam o nosso eixo de consciência. Então, pois bem, a nossa criança interna, ela é a coisa mais próxima através do qual as nossas conexões são feitas. Por exemplo, as conexões a afetividade que você sente com relação a uma pessoa, as necessidades afetivas, as questões sexuais, todas elas são vinculadas à criança interna. A criança interna é que ela está conectada com o corpo físico e é ela que vai caminhando em direção a estes encontros, a essas atrações. As químicas orgânicas ocorrem muito por conta disso. Muito embora o eu superior ele pode ter uma interação muito grande com essa nossa criança interna porque ele já criou os apontamentos do Maktub. Veja bem, este assunto todo é complexo. Se você quiser um assunto simples, vá para o site de sites de relacionamentos aí que você vai estar cheio. Eu não vim para falar de coisa simples, né? Então, essa criança interna ela vai definir o conforto daquela relação no sentido de que está quentinho, que está gostosinho, o dormir junto, o dormir de conchinha, tudo isso é a criança interna que vai definindo esses aspectos todos. Tudo isso pode ser muito atrapalhado quando o eu médio é contaminado. Um eu médio contaminado, ele tem aqueles jargões estereotipados da massa que vai ter aquelas atrações. Eu gosto de bunda grande, eu gosto de bunda pequena, eu gosto de loira, eu gosto de ruiva, eu gosto de cabelo pichain, eu gosto de cabelo liso. Estes são programas que batem no eu médio que fazem com que o indivíduo ele tenha um conjunto de fetiches absolutamente ilusórios. Então, na verdade, o eu médio é um grande atrapalhador da coisa. Ao invés dele ser um administrador do processo entre o eu superior, que já criou os Maktubs, e a criança interna,
ele é um atrapalhador com essas ondas de fetiche. O que cura tudo isso é uma coisa chamada espiritualidade e meditação. A espiritualidade e meditação vai fazendo com que o indivíduo se desconecte dessa mente coletiva, porque essa mente coletiva é uma droga mesmo, é um princípio muito adolescente do processo do desenvolvimento do ser, e faz com que ele tenha os seus próprios e reais valores fundamentados naquilo que é verdadeiro. Então, isso é importante, que o eu médio, ao invés de atrapalhar, e como é que ele vai atrapalhar o processo da felicidade? Ele atrapalha na medida em que ele se deixa influenciar pela mente coletiva. Ele não tem ainda individuação, ele não é ele ainda, o nome dele é Legião. Ok? O nome dele é Legião. Porque nesse eu médio está interagindo também uma série de forças extrapsíquicas nos quais o indivíduo é influenciado por uma série de coisas, inclusive pelos seus ancestrais. Esse assunto é muito complexo. Ok? Mas tudo bem. Mas eu não estou falando aqui um papo para leigo, é para papo que você já tem uma certa iniciação nesses assuntos. Então a criança, ela vai gostar de todas essas coisas do quentinho. Ai, porque eu gostaria de estar junto com você. Ai, porque eu te amo. E é verdadeiramente isso aí, que faz parte da sua criança interna. É nela que vai ter, por exemplo, a sensação de perda, né? Ela muitas vezes tem a sensação de perda, porque muitas vezes ela vem de uma estrutura no qual a perda marcou substancialmente o seu nível de consciência, e essa perda primária da criança é uma separação do paraíso. Na verdade, ela perdeu Deus. Ela perdeu Deus, ela perdeu o eu superior, e na verdade ela busca esse eu superior, esse contato através de uma outra pessoa. Sim, com certeza. Né? Então, é esse que é o ponto fundamental. Se você não tiver isso de uma forma clara, você vai depositar um peso no outro que o outro não tem condição de te saldar, porque aquele saldo, aquele preenchimento só pode vir através de Deus. Então, este peso que você deposita no outro e essas relações pesadas são aquelas que acabam achatando o outro, e o outro acaba escapando porque não dá conta de um peso que só pode ser resolvido pelo próprio divino. Então, isso é outra coisa importantíssima da gente entender. O problema é do eu médio, quando ele nega o divino, a criança ficou sozinha, né? O eu médio que decide se vai ter o divino ou não na jogada, né? O eu médio decide se vai ter o divino ou não. E o que é um grande impedimento para a compreensão do divino é religião. Porque as religiões, elas raptaram Deus, sequestraram de Deus, elas dizem que elas são donas de Deus, só que o Deus delas é isso e aquilo. E agora vamos ter que interromper essa gravação porque houve um sinalizador. Eu já volto. Aguentem aí. Então, estava falando que as religiões sequestraram Deus, e o indivíduo não tem como acessar Deus, porque se Deus é o próprio eu superior dela. Né? É o contato, é o representante do Deus maior, vamos falar Ishvara, com o comum dominal. Né? Então, não tem como. Então, o que eu estava falando mesmo? Estava falando de... A criança... A questão toda é que a pessoa que não tem esse contato com Deus, a criança fica desesperada, né? Na verdade, ela fica sem o pai, né? Então, começam os problemas, e a pessoa começa a buscar esse Deus num relacionamento com outra pessoa. Começa a buscar em outros lugares e não dentro dela, né? Exatamente. Ela deposita um peso sobre o outro que o outro não tem condição de arcar, porque a fome que ela está é de Deus. Né? Então, esse é um ponto. Ou seja, para alguém que não tem condição ou conhecimento espiritual, os relacionamentos são uma troca de sombra o tempo todo. É uma troca de sombra o tempo todo, que não vai dar em nada. Surgem filhos e você vai criando esses filhos da forma sombria que você tem de criar esses filhos. Eles vão assimilando osmoticamente a sombra de seus pais. Isso faz parte do karma e desígnio delas, porque foi opção delas nascerem naquela família, e aí continua. Né? Então aí vai. Então a criança interna é a parte mais gostosinha da questão. Ela anseia por isso, né? Agora, existem alguns fatores que vão, no decorrer dessa experiência, cortando essas relações. Mesmo um maktub, aquilo que está escrito pelo divino, pode ser cortado por alguns defeitos no ser humano. Porque é a mesma coisa que você... Qual é o dharma de uma planta? O dharma de uma planta é crescer e frutificar. O dharma do ser humano é ele transformar-se nele. Mesmo dele se transformar-se. Esse é o seu dharma, ele nasceu para isso. Porém, a maior parte das pessoas não se transformam nelas mesmas por 3 fatores psíquicos que são, como por exemplo, obstáculos. É a mesma coisa, você bota uma sementinha na terra.
mas coloca uma grade em cima. Aquela árvore não vai crescer. Essa grade são as contenções de consciência. As contenções de consciência são os elementos através dos quais a sociedade escraviza o homem através das religiões e dos conceitos sociais. Geralmente através de culpa, medo e raiva. Okay? Os princípios sociológicos através do vitimismo instilam a raiva. As religiões instilam medo e culpa. Então, essa árvore, que é o ser humano, não consegue se desenvolver. Não conseguindo se desenvolver, ele se torna no máximo uma árvore anã, um bonsai. Ele não vai se transformar em nada. É um bonsaizinho, né? Um bonsaizinho que acha que é uma figueira. Ok? E daí existe o ego. Na verdade, ele é um bonsai. E ele está fazendo de conta que ele é uma figueira. A semente dela é de figueira, mas ele está enclausurado por uma gaiolinha de medo, culpa e raiva. Então, ele não se vê no espelho como um simples bonsai. Isso significa falta de humildade. Porque a pessoa tem tanta culpa, medo e raiva que ele não conseguiu se desenvolver. Ele é um bonsaizinho. Só que a semente é de uma nogueira, uma figueira gigante, talvez de uma sequoia. Mas ele foi engradado pela sua própria ignorância. Bom, e o que isso aí tem a ver com o relacionamento? Porque duas máscaras não se relacionam. Para um relacionamento seja verdadeiro, é preciso que o ego saia para que uma consciência interaja entre vocês dois, porque do contrário, não vai existir uma relação. Só vai existir troca de sombras e egos e de uma forma muito destrutiva. E é por isso que muitas vezes o eu superior escolheu certas pessoas para entrar na sua vida, só que os elementos psicológicos do eu médio, através da falta de aceitação, impedem o desenvolvimento de alguma coisa positiva, ou de saldar certos karmas, ou de resolver o que eles vieram para resolver, né? Deixa eu só tentar esclarecer uma coisa. Na verdade, acho que os problemas psicológicos estão na criança, que o eu médio deixou, não sabendo administrar, ele deixou a criança se entulhar de lixo. Sim, exatamente. Você falou, esclareceu bem. Os problemas psicológicos eles são da criança interna, que o eu médio não soube administrar. Nós somos pais muito incompetentes com a nossa criança e deixamos um entulho de lixo soterrando, dominando todas essas questões todas. E daí podem surgir questões muito importantes em relação a isso tudo. Então, a principal que surge é sobre os ciúmes. O que seria, nesse caso, os ciúmes? O ciúme, na verdade, deriva de duas fontes: medo da perda e insegurança. Duas coisas: medo da perda e insegurança, completamente é isso. Existem dois tipos de ciúmes. E o ciúme é natural que aconteça enquanto nós estamos estabelecidos em limites de terceira dimensão. Tá, ok? Agora, existe o ciúme que você sente e você sabe, este ciúme é meu e o outro não tem nada a ver com isso. Ok? Esse ciúme é natural, no qual não é um ciúme projetado. É um ciúme no qual você tem autorresponsabilidade de que ele é uma coisa gerada dentro de você, de seus paradigmas, de seus valores, e você mantém-os e resolve dentro de você. Este é o ciúme 1. É que nem hepatite 1 e hepatite 2. Vamos falar sobre o ciúme tipo 2. O ciúme tipo 2 é aquele: eu sinto ciúme, então eu vou colocar ele dentro de uma gaiolinha. Certo. Okay? Esse é o ciúme tipo 2. O ciúme tipo 2, quando você exerce o ciúme tipo 2, você já ligou o cronômetro do fim do relacionamento. Claro. Não tenha dúvida. Se você atuar no ciúme tipo 2, você já ligou, porque quando este ciúme tipo 2 ele entra em ação, o eu superior da outra pessoa já começa a desconectar. Claro. Ok? Porque o eu superior quer que você viva um maktub, né? E no maktub tem coisas que você precisa fazer, e se tem o ciúme, se tem essa prisão, como que vai fazer, né? Exatamente. E essa prisão é uma prisão imaginária. Geralmente é uma prisão imaginária. O outro projeta alguma coisa dentro dos valores dele, com os valores próprios dele, e ele projeta os seus valores no outro e acha que o outro, sob aquelas circunstâncias, irá agir ou pensar daquela forma. A maior parte do ciúme é imaginário, ou seja, o ciúme tipo 1 é aquele que você estabelece dentro de você através de um ponto de autorresponsabilidade. Puxa, eu sinto muito ciúme. Vou falar sobre ele, né? Porque eu vou falar sobre aquilo que eu sinto e que não tem nada a ver com o outro. É o ciúme tipo 1, é um ciúme do bem. Ok? O ciúme do mal
que é o tipo 2, é aquele, vou colocar o outro dentro de uma gaiolinha. Ah, eu tô com ciúme de você, você não vai fazer mais isso, você não vai encontrar mais com tal pessoa, você não vai falar com fulana, eu preciso ver o seu celular, porque eu preciso ver acessar as suas redes sociais, porque eu preciso ver para onde você anda, você precisa fazer o relatório diário de todas as coisas. Esse ciúme, o eu superior da pessoa que é o alvo, já clicou o desligar, ok? Porque ele sabe, isto vai ser danoso para minha alma. Ok? Não que a pessoa vá fazer tudo aquilo que seja um erro, mas é projeção da primeira. Então já faz parte do sistema imunológico da consciência da vítima, ok? Faz parte do sistema imunológico da consciência da vítima o desligamento dessas conexões. Nossa. Entendeu? Isto aqui é um princípio hermético esotérico gigantesco, conhecidíssimo, né? Então, o ciúme tipo 1 é um ciúme normal, é seu, é da natureza, no qual eu falo assim, eu sinto ciúme disso, aquilo, você quando está sob essas circunstâncias, eu me sinto enciumado. Agora, o ciúme no qual você tira o arbítrio do outro, isso aí você já infringiu uma lei universal. Sim. E é um crime que você, tendo infringido, você vai pagar uma consequência com isso. Entendeu? Então, esse é o ciúme tipo 2. E aí o eu superior do vitimado já vai criando as desconexões. E no caso dos filhos? Quando entram os filhos numa relação? Então, os filhos entram numa relação, as pessoas perguntam, como que eu vou educar os meus filhos? Você vai educar os meus filhos educando-se. A forma mais importante de você dar uma educação para os seus filhos é através de uma coisa chamada exemplo. O seu filho, ele está, por osmose, assimilando todos os seus padrões emocionais, todos os seus padrões cognitivos, né? Tudo bem que você vai botar o seu filho em uma boa escola, mas eu já cansei de ver filho colocado nas melhores escolas do mundo e se transforma num traste depois, porque os pais tinham problemas de falta de verdade interior. Essa falta de verdade interior não é só falta de verdade se você ficar falando a sua verdade para o outro, porque isso aí é o que eu falei, aquela tal da tentativa de colonização, mas você estar em um campo de verdade para com você mesmo, um campo de coerência e verdade, não é? Então os filhos estão captando tudo isso osmoticamente e a consciência deles vai sendo guiada pelo desenvolvimento dos pais. Ou seja, quer educar um filho? Muito bem, simples, eduque-se primeiro. Faça a autoeducação antes de tudo. E eduque a sua criança, né? Cuide da sua criança, entenda como funciona a psicologia da sua criança, não é isso? Porque aí você, com a sua criança bem resolvida, fica fácil lidar com outras crianças, né? Claro, com a sua criança bem resolvida, você vai criando uma forma de você relacionar-se com tudo isso aí, né? A questão toda é que é muito importante uma coisa nestas relações interpessoais, o entendimento daquilo que chama de respeito. A perda do respeito, como eu falei, por exemplo, existe o ciúme. No ciúme 1 não há perda de respeito. No ciúme 2 existe uma invasão completa. Ok? E o ciúme... E outra questão que extrapola a questão do ciúme é a impaciência com o tempo do outro. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de maturação. Cada um tem o seu tempo de possibilidades. E uma coisa muito importante de nós trabalharmos nesse campo todo é algo chamado aceitação. E essa aceitação é uma meditação passiva sobre o processo do outro. Porque o outro não pode reagir de acordo com as suas expectativas. Você se desenvolveu em coisas que o outro não se desenvolveu e o outro se desenvolveu em coisas que você não se desenvolveu. E cada um tem o seu tempo interno e externo. E isso precisa ser meditado e contemplado com muito carinho. Ou seja, alguém que não é meditador não vai ter condição de levar nenhum relacionamento produtivo na vida. Você pode viver até muito tempo com essa pessoa, você pode até ter filhos, mas aquilo não serviu para nada. Simplesmente você vai ter uma pessoa que vai dividir as contas ou pagar todas as contas para você, ou que vai depender exclusivamente de você e utilizar os seus orifícios para suas atividades sexuais, mas isso é uma questão muito pequena da existência, porque a alma não comunga com a outra. Não existe uma comunhão de alma, não existe uma troca, não existe uma coisa que chama-se satisfação. Não é? E sempre vai existir algum vazio dentro de si que o outro não vai interpretar direito e vai buscar saídas que não são as melhores. Ou seja, este é um tema sistêmico que não dá para ser resolvido num ponto específico, um ponto qualquer, não é mesmo? E que só é resolvido com verdade, transparência, respeito e resolver os problemas dentro de si, não projetar no outro. E é o que mais existe, não é mesmo?
Você acha que existe mais alguma coisa para ser falada em relação a tudo isso? Não tem, não tem. Milhares. Tem milhares, tem muita coisa para ser falada em tudo isso, mas eu coloquei alguns aspectos importantes para vocês pensarem, que é da existência de um campo triuno, porque existem ainda as influências dos antepassados. Sim. Nós falamos em 3 aqui, mas existem os antepassados de todos os lados, que muitas vezes os seus 3 eixos concêntricos, eles podem estar em sintonia com os 3 eixos concêntricos do outro, mas serem influenciados pelas hordas de antepassados que estão de ambos os lados, que não têm compatibilidade entre si. E aí nós temos a rivalidade do Montecchio e Capuleto, que se eterniza na sua própria vida. Então leiam, por exemplo, Romeu e Julieta, que você falam 3 pessoas enamoradas, equicentradas nos seus 3 eixos de consciência, mas elas tinham as suas famílias rivais. Então nós temos que entender que essas rivalidades astrais existem também e que nós temos que ter muita sabedoria para lidar com todo esse processo no decurso do nosso encaminhamento, mas sempre sem pesar sobre o outro alguma coisa que depende de muitos fatores e principalmente de você próprio. Ok? É bem amplo isso aqui, né? E não acredito que seja uma conversinha de 20 minutos que vai resolver nada, mas eu coloquei elementos que para o bom entendedor meia palavra basta e que vocês podem entender um pouquinho mais a respeito desses 3 eixos de consciência centrados dentro de você, tá bom? Então é isso, existem leis imutáveis no universo. Se você quiser entender sobre tudo isso aí, você leia Caiba Elion. Agora, se você for um preguiçoso e pretensioso, não leia nada e acredite que o seu conhecimento é suficiente para resolver as coisas e continue se ferrando na vida, né? Então, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais, leia Caibalion, você vai ver as 7 leis herméticas do universo que regem esse nosso sistema, e vocês vão entender as ressonâncias todas que são possíveis entre 2 eixos de vida, né? Entre 2 eixos que se encontram para fazer alguma coisa e como isso tudo funciona, tá bom? É isso aí. Então, fiquem bem. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até o próximo vídeo.